Bom dia, meu nobre amigo Rodrigo César Limeira, doutor, astrofísica, meteorologista e tudo mais. Eu, assistindo esse vídeo que você passou para mim, toda a imprensa aí de Patos, acredito, sobre as previsões para o início da quadra chuvosa final de 2025, pré-quadra chuvosa, né? Dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026. O Laninha vai atuar com fraca intensidade. Esse termo Laninha, El Ninho, isso foi convencionado há mais de século, né? Eu acredito, os peruanos, vindo de Laninha, o Pacífico, as águas superficiais do Pacífico, na altura, que fica todo o Anel do Fogo, sobretudo no litoral peruano, onde os pescadores peruanos, ano de Laninha, que aquecia o Pacífico ali, aí, em Lima, em torno, melhorava a pescaria devido o calor oriundo do Magno da Terra, eu vejo assim, aquecer essas águas e o peixe que estava mais profundo vinha à superfície do Pacífico, né? Aí facilitaria a pesca, era o ano de El Ninho, o Menino Jesus. E quando era um ano contrário, ou seja, que esfriava essas águas do Pacífico em torno, no Anel do Fogo, em torno de Lima, no Peru, os pescadores na época, então, no início do século passado, acredito mais 100 anos atrás, o apelidava do demônio, mas a ciência meteorológica o convencionou como Laninha, né? Mas não tem a menina Jesus, até essa denominação é errônea. Então, El Ninho Laninha, eu acho que a própria ciência meteorológica deve ter outra classificação, não é o Ninho, Laninha, mudar esses paradigmas. Eu estou escrevendo um livro, já venho há anos, acredito que tem mais de 10 anos que eu venho publicando livros, artigos, nesse sentido, né? Eu acho que daqui para o final do ano sai meu livro, 200 páginas, os novos paradigmas, preceitos e diretrizes da ciência meteorológica. Isso estou encaminhando para os órgãos competentes, os institutos a nível do Brasil, CPTEC, INPE, Climatempo, a nível de mundo, a NASA até, a Organização Mundial de Meteorologia, imprensa de modo geral. Eu sempre compartilho para redes sociais e a imprensa especializada até. Pois é, mas vamos ao que nos interessa. Eu já vim abordando que tudo, a chuva vem de cima. Aristóteles, há 340 anos antes de Cristo, uma forma filosófica, não científica, que naquele tempo não tinha, digamos, a ciência e tecnologia, a ciência de ponta, o instituto, digamos, a inteligência artificial. Hoje tem internet e tudo mais. Hoje está muito mais fácil a gente pesquisar e estudar. Mas Aristóteles dizia que a chuva vinha de cima. Mas não sabia a formação. Eu vejo com muita precisão, bom senso, logístico, holística, evidentemente, que o calor do magma da Terra, em certos períodos, e lá o núcleo da Terra tem, digamos, urânio e outras matérias explosivas, sobretudo urânio, né, e outros. E chega o aquecimento do núcleo da Terra, do interior do núcleo da Terra, certos períodos do ano, isso é sazonal, tem ano que não tem esse calorzão, mas tem ano que intensifica, que provocam tsunamis, uma atividade maior de vulcões, sobretudo nas cordilheiras dos Andes, no Chile, no Pacífico mesmo, no Havaí, tem aí, aqui perto do Havaí,
Eu tenho uma experiência, a entrevista que eu dei para a revista Nordeste, como o magma comporta, tem um arquipélago que chove lá no Havaí, chove 11 mil milímetros no ano. Tem outro próximo, só 400. Por que chove 400? Porque eles ficam, não são submersos, são continentais, joga gás quente e seco para a troposfera. A troposfera aquece, os vapores que chegam em ascensão não condensam porque a troposfera está aqui, está fria, aliás, está quente. No outro, onde chove 11 mil milímetros, a troposfera mais regiões de serras, montanhas, planalto, uma altitude a mais de 1.000 metros, 2.000 metros, a troposfera fria e condensa é toró, 11 mil milímetros no ano em média. E no outro arquipélago próximo, os vulcões são continentais, jogam gás quente e seco, para a troposfera aquece, não tem a condensação. É o deserto do Atacama, no Chile. O Chile vem de norte a sul, na América, do lado do Pacífico, lado ocidental da América do Sul, que pega o Pacífico. O deserto do Atacama é o deserto mais seco do mundo, é mais seco do que o deserto do Saara. O deserto do Saara é banhado pelo Mediterrâneo e é banhado um lado do Egito, Rio Nilo, pelo Mar Vermelho. Isso facilita a maior evaporação e o deserto do Saara não é tão quente como, não é tão seco, porque tem a umidade que vem do Mediterrâneo e do Mar Vermelho. E lá no Atacama tem um Pacífico próximo, não é tão distante, mas só que lá no Chile são mais de 2.800 vulcões. Desses 2.800 vulcões, tem 800 simativos e ativos. Aí quando é o ano de El Niño, o calorzão está intenso do núcleo do interior da Terra, os vulcões estão lá em cima nos Andes, sobretudo no Chile, no Peru, e desde do norte do Chile até a Patagônia chilena, mais de 4.000 quilômetros de extensão o Chile, aí acontece esses fenômenos, El Niño, Laninha, quando esfria, né? Mas vamos ao que nos interessa. Você, por ser do agronegócio, sobretudo na questão agrícola, eu estive participando, a semana passada, de uma audiência pública com Luiz Couto e Cida Ramos, pessoal ligado ao PT, não veio presencialmente, o ministro da Agricultura, e Pecuária. Ele participou onlineamente, né? De forma digital. Eu tive a oportunidade de falar e comentar até com o menino da FETAG, Ivanildo Pereira Dantas. Ele é um assessor de Caboclinho aí, de Passe, ele é de Teixeira, está aqui há anos, que pertence à FETAG, que no governo Dilma, entre 2012 e 2014, se criou, Dilma, o Ministério das Cidades, que não tinha nenhum artigo dentro dos preceitos desse ministério que contemplasse o homem do campo, sobretudo a agricultura familiar, não tinha. Teve um evento aqui no Ouro Branco, 2012, 2013, que eu fui pedir, me inscrever, e fui à tribuna, e ele fez essa colocação. Depois, esse ministério, numa reforma aí, administrativa, já foi Dilma, foi Lula já, acabou com os ministérios, né? E eu orientei que criasse o Ministério dos Municípios, dando um destaque maior à zona rural. Quem produz a segurança alimentar é o homem do campo. A cidade só produz serviços, não produz as cidades, em tese, não produz um grão de arroz ou de feijão. Vem tudo do campo, e o campo está abandonado, desassistido, ex-rural. O povo da zona rural, agricultura familiar, existe só no papel para fazer as políticas de eleições vindouras, já estão falando isso, por isso esse evento aqui na Assembleia Legislativa, mas não sai do papel. Infelizmente, a gente vive num mundo geopolítico, partidário, de reeleição. Isso é o Nordeste, a indústria da seca. Infelizmente, a gente fica indignado com a situação realmente que o povo
Agora já estão com a inteligência artificial, os celulares, a sociedade, o homem do campo está interligado, viu? Está ligado online com o mundo, com a ciência, sobretudo o homem do campo, como humilde, cima analfabeto, mas discute com os doutores, viu? Sofrimento, vai aprendendo, não entendeu? Tem uma senhora aqui de Pintimbu, esqueci o nome dela, foi o show. A cara de Luiz Couto, de Cida Ramos, ficaram cabeças baixas. Caso do embate, porque não tinham o que responder. Luiz Couto disse que eles fiscalizam, elaboram as leis, fiscalizam, mas quem executa é o Poder Executivo, acusando o Poder Executivo. Mas as leis são elaboradas pelo Congresso, Câmara Municipais, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, são criadas por eles, mas só no papel, para fazer o interesse político de reeleição. A indústria da seca, você sabe, no cima do Nordeste do Brasil, a indústria da seca tem prefeito aí no interior, todo o Nordeste, semiárido, prefere que um ano de El Ninho mesmo, bravo, para justamente da feira, da esmola, o carro-pipa. Infelizmente. Tem município aí, vou citar o nome, Souza mesmo. Souza não tem Cagepa. Criaram há mais de 10 anos, 15 anos, Tairone, não sei quem foi o prefeito, a DAESA, o Departamento de Água e Esgoto lá em Souza. Aqui em Itapororoca, entre Mamanguape e Araçagi, tem uma fonte lá, a água, ninguém paga a água. A água é dessa fonte, tive a oportunidade de conversar com o senhor de lá, não sei aonde, que a gente, nesses eventos a gente se encontra, eu procuro abordar, conversar. Um senhor do campo disse que eu já sabia disso, mas só que muita coisa a gente passa despercebido, tá pororoca. Nunca tem Cagepa lá, teve Cagepa, mas o prefeito, não sei precisar qual foi o prefeito há anos atrás, mais de 20, 30 anos atrás, a água de Itapororoca é gratuita, é dessa fonte. Estou dizendo, essa fonte um dia vai secar. O lençol freático está secando. Eu sei que tem a barra de Araçagi, justamente filtração por lençol freático, a barra de Araçagi. Todo ano sangra. Entendeu? Todo ano sangra. E essa fonte de Itapororoca realmente vai custar secar, mas seca. Você vê no Piauí, na Gulgueia, há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as águas lá na Gulgueia jorrava quando eu perfurar poços, 30, 40, 50 metros. Hoje não jorra mais, homem. Lençol freático, os aquíferos, como o Guarani, o aquífero, os aquíferos aqui no Nordeste mesmo, o Gramama, o Beberibe, o Barreiras, o lençol freático, o Guarani, com o uso, as populações aumentando, os grupos empresariais de residência, piscina. Realmente, de Gramama Moaba, amigo, foi inaugurado em 88, quem bacia Gramama, a João Pessoa, até 88, eram as poças, sobretudo no Ibama, Mato Buraquinho. Aí foi inaugurado por Buriti em 88, um Gramama Moaba, com 56 milhões, depois de 30 e poucos, 37 anos, a ESA fez uma batimetria no Gramama Moaba, mas não publicou. Certamente, esse volume não é mais 56 milhões, deve ser uns 46 milhões, e abastece a grande João Pessoa com 1 milhão de habitantes, com os residenciais com piscina. Entendeu, amigo? Então, a gente se prepara. Eu tenho um livreto dizendo que João Pessoa tem que se preparar para o futuro, daqui a uma década ou duas, no mais tardar, vai trazer descenalização da água do mar, a transposição passa em Pilar, ali o Acauã, passa essa água de São Pedro, Pilar, a 3, 4 quilômetros das nascentes do Gramame, e não se pensou. Se pensou jogar água do canal do Araçagi, Acauã Araçagi, para levar água para o brejo, para o litoral. Não lembraram que João Pessoa precisa dessa água para atender 1 milhão de habitantes, e as águas passando próximo, aí nascendo Gramama Moaba, é como o canal do Apodi,
passa por cima das nascentes do Lago do Arroz, a 1 quilômetro ou menos, literalmente, passa por lá, passa em torno do Capivara, lá em Oiraúna, fizeram um túnel de 6 quilômetros, Major Salles, e passa a menos de 1 quilômetro do Capivara, mas não tem nenhum adentramento para o Capivara. Pelo contrário, esse canal do Apodi eu vim falando há anos. A Assembleia foi uma sessão itinerante em Cachoeira dos Índios, Cajazeira, fomos até o Iraúna. Eu tentei mostrar à imprensa da Assembleia do Rio Grande do Norte, o Igarne, mostrei aqui a ESA também, sempre eu vou na ESA, cobro de porfírio, tudo isso, e a gente está fazendo a nossa parte. Então, sempre eu termino minha conversação em tudo, tem os vídeos que eu produzo, que pedimos a Deus que ilumine as nossas cabeças, sobretudo das autoridades competentes da área, da ONU no nível mundial, da ANA a nível de Brasil, da ESA a nível do Estado, do IGARNE, da COGÉ. A COGÉ, a Companhia de Gestão das Águas do Ceará, é um modelo. No entanto, lá as escalas lirimétricas em Oroz, Castanhão, Banabuiú, tem um erro de leitura de 1 metro. Eu falei num congresso aqui no Centro de Convenções para o diretor do IGARNE. Ele ficou todo sonso, encabulado, sabia disso. Eu cobrei o Denox lá em Fortaleza 5 anos atrás, a COGÉ, um menino, Deide Viviana, que é um blogueiro que todo dia faz matéria sobre os volumes, mostrando os volumes do Oroz, Castanhão, Banabuiú, são as 3 principais barragens lá do Ceará. Vai estar nesse erro, persiste nesse erro, ou seja, os açudes, as barragens do Ceará, tudo com erro de leitura lirimétrica de 1 metro. Na verdade, o volume é falso. É como Trump diz que na Assembleia da ONU, que as mudanças climáticas são uma farsa, e está aí. Começou hoje, a cúpula, 170 países está começando hoje e amanhã, a cúpula, para se pronunciar as chefias de Estado, e começa segunda-feira, propriamente dito, vai até o dia 21, mas só no papel, uma fortuna, as hospedagens, um diretor aqui, um gerente, foi um diretor, um secretário de Estado mesmo, prefeitura, disse que vai para Belém do Pará e vai voltar todo dia à noite e vir dormir em João Pessoa, então no Recife, de avião, porque fica mais em conta do que pagar hospedagem lá no Belém do Pará. Muitos países pobres, emergentes, até não mandou delegação de 195, foi 170 inscritos. Talvez tão inscritos, se chegar a 150 é muito. Isso é o nosso protesto, a nossa revolta de uma situação dantesca do clima da Terra, que as autoridades estão matando o clima, interesse próprio. Eles preferem que o povo fique carente, com sede e fome, para comprar consciência em ano da eleição. Um bom dia para todos nós. Obrigado.